Gostaria de saudar os irmãos da Gota de Esperança, do grupo Gota de Esperança. Com a paz do Senhor, estou aí, irmãos, na iminência de sair para o culto, porém quero, nesses instantes que antecede a isso, deixar uma ligeira meditação da Palavra de Deus, que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, e no seu versículo 23, irmão, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vou repetir, porque Paulo deixa bem taxativo essa expressão. Porque o salário do pecado é a morte. Ele coloca uma exceção referente àqueles que buscam a Deus, ou a intenção de Deus para com as nossas vidas. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Gostaria, irmão, de primeiro tributar a Deus a honra, a glória e o louvor pelo que Ele é, e também, irmãos, tributar minha gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Queria, irmãos, dar um epiteto a esta leitura deste único versículo com o seguinte tema: vivendo com sabedoria. O versículo que ora lemos, irmãos, faz parte da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Irmãos ali, aquela igreja que havia irmãos israelitas, judeus, irmãos também gentios. E nós podemos observar na carta do apóstolo Paulo que ele buscou, até esse capítulo, um pouquinho antes, capítulo 5, ele mostrou, principalmente no capítulo 2 e 3, ele mostrou que não haveria diferença. O que tem que contar agora, irmãos, não é que tipo de religião eu pertenço, que congregação eu estou servindo ao Senhor. Se é a Palavra de Vida, se é a Assembleia de Deus, se é batista, se é presbiteriana. O que Paulo queria deixar bem claro para aqueles irmãos é que todos nós, conjuntamente, temos que ter a consciência, irmãos, que somos pecadores e que somente a graça de Deus sobre as nossas vidas pode nos conceder a necessária virtude para que possamos refrear esse ímpeto que é tão natural em nossas vidas. E diante desse versículo que nós lemos, eu queria deixar um epiteto com o seguinte tema: vivendo com sabedoria. Ou seja, irmãos, se o salário do pecado, Paulo disse que é a morte, se nós estamos na presença de Deus, a primeira morte é espiritual. Nós não temos mais vontade de ler a palavra de Deus. Nós não temos mais o desejo de nem sequer durante o dia, durante todo o tempo, irmãos, pegar na Bíblia sequer uma única vez, e isso lendo alguns versículos, ou quem sabe um capítulo, até mais. Oxalá que seja assim em nossa vida sempre. Mas o pecado, irmãos, ele tira o ânimo da nossa vida para com Deus e acaba culminando na morte espiritual, e nós nem muitas vezes não percebemos isso. Passamos a viver uma vida totalmente destituída da consciência desse valor. Porque a palavra de Deus, ela é escudo e broquel para a nossa vida, irmão. O salmista no Salmo 1 ainda chega a nos exortar, que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, que não
se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, aí ele coloca o salmista, antes no versículo 2, tem o seu prazer, olha aí, irmãos, tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita. Olha só, irmão, eu falei uma vez, mas o salmista ele requer um pouco mais. Mas antes, aquele que tem o prazer na lei do Senhor e nela, na lei do Senhor, na sua palavra, medita, irmãos, de dia e de noite. Porque fazendo assim, irmãos, logo nós haveremos de ter a consciência e agir realmente com sabedoria. Porém, além desse fator tão predominante que precisamos ter em nossa vida, irmão, e isso gera em nós um testemunho do quanto nós valorizamos o sangue precioso de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário por nós. Além disso, eu queria trazer aqui 3 razões porque como vivemos com sabedoria, como podemos viver com sabedoria, irmão. É quando consideramos as consequências do pecado. Paulo lhe disse que a morte. Jesus, quando o encontrou com aquele paralítico do tanque de Betesda, depois de curado, ele disse da seguinte maneira. Mais tarde, logo depois do milagre, aquele questionamento dos fariseus no templo, ele saindo desse conselho dos fariseus, Jesus se encontrou com ele. Aí diz o versículo 14 de João 5. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você está curado. Não volte a pecar, olha aí, para que algo pior não lhe aconteça. A segunda razão, irmãos, que nos faz andar com sabedoria é quando nós consideramos as nossas fraquezas. Não passamos a andar com nossos próprios pés. À medida em que tivemos um encontro com o Senhor Jesus, irmãos, antes disso andávamos segundo o que ditava o nosso coração. E a Bíblia, e ao encontrar com Jesus, a partir do momento em que passamos a ter afinidade com as Escrituras, chegamos, por acaso, se você não chegou, você vai chegar. Aí chegamos diante do capítulo de Jeremias 17:9, quando ele diz que enganoso é o coração e mais perverso do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Logo, se nós andarmos segundo o que dita o nosso sentimento, o nosso coração, estamos enfadados, irmãos, a continuar a cair em pecado e enfraquecermos na fé. O que a Bíblia nos tem que gerar em nós, e ela faz isso, é nós termos a consciência de que nós dependemos do Espírito Santo, o Espírito da verdade, em todo o nosso dia a dia. E para isso precisamos ter essa afinidade com as Escrituras. E sabemos também, considerarmos a nossa fraqueza quanto às nossas qualificações. Não são, irmãos, os nossos dotes naturais que nos farão fortes e capacitados a vencer o pecado em nossa vida. Isso somente vai nos dar condição de vivermos uma vida com qualidade, por conta que o Senhor já nos deu a sabedoria natural para que por ela pudéssemos ter a condição do trabalho, a condição de ter o nosso ganho. Mas quanto relacionado às coisas de Deus, ao andar com Deus, ele diz a palavra em Jeremias 9:23, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o sábio na sua sabedoria e não se glorie o rico na sua riqueza. Glorie-se sim em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Logo, a nossa natureza é inclinada ao pecado, irmão. Nosso coração e a nossa qualificação certamente só tende a nos fazer vítimas do próprio pecado. E, consequentemente, haveremos de sofrer as consequências, tanto nesse tempo como eternamente, que é a morte eterna. E eu encerro com a terceira consideração e que nos faz viver com sabedoria, irmão. Haja visto que o salário do pecado, o obrar uma vida em pecado, ela nos leva à morte,
Então logo nós temos que considerar as consequências dele, considerar as nossas fraquezas e também, irmão, nós devemos, quando nós consideramos, andamos com sabedoria, quando nós consideramos a nossa necessidade de Deus. Porque a parte B do versículo que lemos, ele diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. É Ele, irmão, que nos faz vencer o pecado. É Ele, irmãos, que nos faz vencer o mundo. É Ele, irmãos, que nos faz vencer a morte. Viver com sabedoria, portanto, irmãos, é encararmos a realidade e as consequências do pecado. Temos a consciência da nossa vulnerabilidade frente a eles e aos seus aguilhões. E sendo assim, irmãos, aceitarmos o convite de nos sujeitarmos a Deus, que nos fará certamente, quando tomamos essa iniciativa, amados, mais do que vencedores nele, em Cristo Jesus. Fique com esta palavra, que Deus nos dê a cada dia, seja latente todas essas verdades para que nós possamos estar sempre aos pés da cruz, buscando do Senhor a direção certa e certamente, se andarmos pelo caminho de Jesus, ele é um caminho que nos conduz à vida, é um caminho que nos conduz ao Pai. E assim haveremos de estar com ele para todo sempre. Amém, irmão? Eu agradeço por essa oportunidade em nome de Jesus.